Fala aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui mais uma semana juntinhos, né? Vamos aí começar a falar de um conteúdo novo, vamos começar a falar um pouco aí do Brasil nesse período também entre guerras, mas fiquem tranquilos que por enquanto a gente vai falar só um pouquinho aí da guerra, mas a gente vai focar mais no Brasil. E agora a gente já tem uma coisa maravilhosa, eu vou colocar para vocês aí aquele velho a musiquinha, mas dessa vez vai ser uma musiquinha bem temática e não necessariamente com o nosso tema. Mas assim, é uma música de 1930, então é uma das músicas aí que tocavam aí na década de 30, né, de 1930 até 1939. É umas músicas aí bem diferentes, né, do que a gente está habituado, mas são umas músicas muito interessantes. Eu até vou mandar algumas para vocês, para a gente fazer um trabalhinho aí sobre elas. E são músicas aí que tocavam nas rádios, então isso é importantíssimo para a gente, porque a gente vai ter a difusão do rádio nesse período de 1930, e isso daí vai mudar toda a história do país. Realmente o rádio ele acaba mudando toda a história do país. O rádio ele já foi usado aí durante a Primeira Guerra Mundial, e como ele foi um instrumento usado aí para combate, mesmo ele sendo usado para combate, ele foi muito aprimorado, ele foi se aprimorando, com o intuito de melhorar a comunicação das tropas, do exército, mas também eles começaram a ver isso como uma forma de usar a mídia a favor de um governo e assim por diante. Então, como a gente está falando de regimes totalitários nesse período, e não só regimes totalitários assim que expõem de uma forma veemente, assim, numa coisa assim bem explícita, olha, a gente é um regime totalitário, a gente vai ter, por exemplo, os Estados Unidos, que ofertava liberdade, que ofertava tudo, mas isso tinha um preço também. Essa liberdade em si, ela nunca foi uma liberdade. Tanto que existem várias músicas que criticam isso. Tanto no Brasil, por exemplo, a gente vai ver aí bem posteriormente, né, bem mesmo, acho que na década de 70, 80, 80, 90, que daí a gente vai ter o Humberto Geisinger, do Engenheiros do Havaí, que as músicas dele sempre tem um teor assim de uma falsa liberdade. A gente tem essa liberdade mesmo ou não? Mas o Humberto, obviamente, ele não tirou isso do nada, né? Como o prof sempre fala para vocês aí na sala de aula, nada se cria, tudo se transforma. Isso vem um pouco antes, né? E depois vem mais antes ainda, mas um pouco antes que a gente pega do Humberto aí é a época da ditadura militar, onde a gente teve vários e vários cantores que colocavam músicas com duplos sentidos. Aquele famoso tem que interpretar a música para entender o sentido dela. E isso é uma coisa muito comum nas músicas, né? Os artistas eles conseguem aí usar esse meio como uma forma aí de burlar o governo e fazer com que as pessoas acabem pensando aí, olha, tem coisa errada aí, presta atenção na letra dessa música. Isso a gente vai estudar um pouquinho mais pra frente, quando a gente for tratar aí dos regimes autoritários no Brasil. Mas agora a gente vai ver então essa rádio e ela vai agir de uma outra forma. Como que é a forma que ela vai agir? Ela vai agir primeiramente, nesse primeiro momento aqui no Brasil, aí na década de 1930, não só como a questão de divulgar a cultura, divulgar a arte dos cantores, né, dos artistas, mas ele também vai usar, o governo vai usar muito isso. Então a gente vai estar falando aí do governo. Quem é o governo? Quem está no comando do Brasil? Quem está tomando posse do Brasil para estar fazendo isso? E por que ele usa isso? Então a gente vai falar aí de um carinha chamado Getúlio Vargas. Eu já comentei com vocês, eu acho, espero eu que sim, na sala de aula. Mas então a gente está falando aí do Vargas, e o Vargas então é um cara super famoso, é um cara super popular. Aí a gente vai entrar num conceito muito interessante que é a questão do popularismo do Vargas, e não só dele. A gente vai fazer uma comparação aí
entre o Vargas e outros presidentes através da história que tiveram esse caráter popular de fomentar as massas, de todos adorarem e assim por diante, entendeu por que todos adoram esse cara, o que ele fez, o que ele deixou de fazer, para que todo mundo assim o venerasse de forma quase que bíblica, quase que santificada. Até aí que eu assim, lembrei, eu já falei isso para vocês, então vou falar de novo. Perguntem aos avós, eu acho que os pais de vocês, eles não vão lembrar. É perigoso nem os avós de vocês, porque a gente está falando aí de 1930, 1940, então... Mas pergunte, não custa, possivelmente ele vai lembrar de uma conversa do pai dele, e assim por diante. Nessa época, de 1930 até 1945, a gente vai ter aqui no Brasil, então, o governo do Vargas, e o mais interessante é o seguinte. Nesse governo do Vargas, ele vai fazer o quê? Ele vai ser o bambambam bam, bam do Brasil. Todo mundo amava o Vargas, todo mundo adorava o Vargas. E quando eu digo adorar, eu não estou falando no sentido assim só de ter um certo respeito pelo Vargas. O que eles faziam era realmente adorar ao Vargas. Então, antigamente, muitas casas tinham altares religiosos, possivelmente pode até haver na casa de vocês, mas assim, naquela época era muito comum ter um altarzinho religioso, seja na parede, seja numa mesinha de centro ou em outra coisa. Existiam então áreas onde tinham aí a imagem de Nossa Senhora, um crucifixo, a imagem de Jesus, algum outro santo, a Bíblia ali aberta, e o mais incrível era o outro santo que estava ali presente. E era muito comum, isso é uma coisa muito comum no Brasil inteiro mesmo. Além dessas imagens bíblicas, né, essas imagens santificadas, a gente tinha uma outra imagem que também era de um santo brasileiro, o Vargas. Exato, galerinha. Olha para vocês verem que interessante. A gente tinha então, vamos colocar lá o altarzinho, tinha o Jesus no meio, do lado direito, vamos supor, tinha a Nossa Senhora, a Virgem Maria, e do lado esquerdo, não sei qual lado está aparecendo para vocês, enfim. E do outro lado, então, tinha o Vargas. O Vargas era o santo da nação. O Vargas era visto assim como o herói da pátria, como o herói nacional, como o cara que conseguiu fazer tudo pelo povo. Então, a gente vai estudar todo o complexo do Vargas. Vamos demorar aí algumas aulas para a gente conseguir entender toda a magnitude, toda a complexidade do Getúlio, entre outras coisas, porque o Getúlio não foi só isso, né? Não foi, olha só para vocês verem, não foi só isso, além do cara ser beatificado pela população, não, ele não foi beatificado realmente pela igreja, tá? Mas ele foi assim beatificado pela população, os brasileiros amavam o Vargas. Não só isso, o Vargas teve todo um processo político, né, no Brasil. Um processo político, um processo econômico, um processo social. Então a gente vai ver o Vargas mexendo em várias camadas, em várias coisas diferentes aí dentro do país, e não só dentro do país, e que isso vai refletir assim até os dias atuais. E o porquê até os dias atuais, prof? Vamos fazer então essa alusão já a primeiro momento, e depois a gente vai intensificar bastante essa questão aí do porquê o Vargas é tão parecido nos dias atuais, sendo que já fazem quase 100 anos. Bom, essa questão do populismo do Vargas, ele foi usado aí ultimamente pelos últimos presidentes do Brasil, né, eleitos democraticamente, e ele foi muito usado esse conceito aí do populismo, de fazer a questão de movimentar massas. Então a gente vai ter isso aí em dois governos, mais especificamente, né, que foram dois auges assim, mas esses dois governos foram bem diferentes um do outro. Mas assim, só para fazer uma alusão, isso a gente está falando aí de 10, 15 anos e um governo de quase 100 anos. Então vocês têm que ver aí que esse populismo do Vargas ele se intensificou e muito. Mas agora não, ao primeiro momento a gente vai ter o Vargas pelo rádio. No segundo momento a gente vai ter então, lá nos anos de 2000, 2002, a gente vai ter aí a televisão, né, como pico, como forte.
E agora, atualmente, a gente tem a internet. Então, aí são 3 ferramentas diferentes. Praticamente, se fosse, dependendo da maneira que você olhar, uma evolução dos meios tecnológicos. E que levaram aí presidentes a serem eleitos e presidentes a se firmarem no poder. Bom, continuando. Espero que vocês tenham gostado da capinha nova. Enfim. Bom, então, o Estado getulista, então, ele foi aí de 1930 até 1945, né? Então, em outubro de 1930, o Getúlio sobe aí ao governo, né, como ao poder máximo do país, né? E como um chefe provisório, né, um presidente eleito pelo voto indireto, não era um voto direto. E ele se tornou aí uma espécie de ditador, porque ele ficou aí em 15 anos como representante do nosso país. Então ele ficou aí um certo tempo como presidente, né, como o líder do Estado brasileiro. Bom, então para compreender esse período aí da história, a gente precisa conhecer o governo do Vargas e o fim da era Vargas, né? A gente precisa entender que todo o complexo que vai acontecer e a frase célebre do Getúlio, que vai acontecer aí quando ele vem... Não vou contar, não vou dar spoiler, se bem que história não é spoiler, porque você já deve saber. Mas enfim, vou deixar para o final. Bom, então o governo do Vargas ele vai ter início após a Revolução de 1930, né? E essa Revolução de 1930 é o nome dado aí ao movimento que teve aí no Brasil, né? Parecia que seria um golpe de Estado, mas por fim não foi. Mas enfim, tem todo um processo. Então ele vai pôr fim aí à Primeira República Brasileira, também conhecida como a República do Café com Leite, que a gente já tinha estudado. É um movimento aí que vai bater de frente aí com os coronéis do café, né, e os barões do café, na verdade. E bom, quando acontece esse primeiro contato, né, de rompimento aí com a República Velha, ou com a República do Café com Leite, a gente vai ter uma coisa muito interessante, que é o seguinte. A gente vai ver agora, por exemplo, o tempo que a democracia do Brasil conseguiu ficar intacta. Então, assim, o tempo real de democracia brasileira. Quantos anos vocês acham aí que o Brasil ele realmente é uma democracia? Há quanto tempo o Brasil ele realmente é uma república democrática? Então, se a gente for analisar aí, desde quando nós votamos, então a gente vai ver aí que o período ele é um período muito curto. Então a gente vai sentar depois e ver quantos anos aí o Brasil teve como uma república democrática real. E não apenas um nome no qual os governantes nunca eram eleitos diretamente, eles sempre eleitos indiretamente, por voto indireto, por voto marcado e assim por diante. Então a gente vai ver aí períodos de ditadura, o período aí do autoritarismo do Vargas, né, que ele tem o Estado Novo, que ele vai comandar com um certo braço de ferro aí esse período, né? Bom, para a gente entender então como que tudo acontece, nas eleições então de março de 1930, houve aí uma briga entre as elites políticas de São Paulo e de Minas, que elas dominavam os rumos do país até então, justamente por serem os barões do café, né, serem as pessoas aí mais ricas, digamos assim, e os votos, eles votavam, eles faziam voto por cabresto e assim por diante. E a gente vai ter aí, então, uma divisão aí no estado de São Paulo, e essa divisão do estado de São Paulo é muito importante pra gente, tá? O presidente, então, era o Washington Luiz, ele lançou como candidato o seu apadrinhado político, né, o Júlio Prestes, e o Júlio Prestes vai ter um papel fundamental mais pra frente também. O Júlio Prestes aí, ele vai ter todo um movimento por trás dele também, assim como o Vargas teve. Mas com isso também a gente teve aí a formação da Aliança Liberal, né, que unia as oligarquias de Minas, Rio Grande do Sul, Paraíba, e eles lançam então o Getúlio Vargas e o João Pessoa como candidatos a presidente e vice-presidente.
E aqui do ladinho, a gente está vendo aí, aqui do ladinho, né? A gente está vendo aí um cartaz da campanha do Getúlio. Então reparem todo o contexto do cartaz. E a gente tem que entender que tudo é extremamente importante, tudo é extremamente pensado, principalmente porque a gente está falando de um cara que é considerado um gênio político, porque tudo que ele fez, ele tinha uma ambição por trás da equipe dele, e ele em si eram pessoas assim muito, uma cabeça assim sem condição assim do pensamento. Reparem no nome também aí da formação, né? Aliança Liberal. Bom, então a gente vai ter lá o para-presidente Getúlio Vargas, o vice-presidente João Pessoa, a Aliança Liberal, o nome do partido, né? E daí notem quem está à frente do cartaz, uma mulher. Olha já que ponto interessante, uma mulher na campanha de um presidente. Por quê? O que será que tem a ver com isso? Então, ó, escrito ali ainda na imagem. O governo que virá restabelecer a paz com a anistia e garantir a opinião do povo com a liberdade das urnas. Então, olha a promessa, olha o clímax do negócio já no começo. O governo que vai vir, então, o governo do Getúlio que vai chegar, ele vai restabelecer a paz. Ele vai conseguir unir todo mundo. Além de ter a anistia e garantir aí a opinião do povo. Ele está garantindo que o povo vai ter opinião, que a opinião do povo será ouvida. E não só isso, além disso tudo, teremos a liberdade das urnas, as pessoas vão poder votar livremente, sem ter a pressão de alguém, ou de um grupo, ou não ter nem a liberdade de poder votar, entendeu? Então aí eles vão ter uma liberdade de ter o voto, a liberdade da urna e assim por diante. Mas, como no Brasil tudo é lindo, tudo é maravilhoso, né? Como tudo aqui é de um jeito diferente. Houve, então, a fraude eleitoral, né? Que ela vai ocorrer durante o processo eleitoral. Ela é feita por ambos os lados. Então, ambos os lados, tá? E quem leva aí a melhor foi o Júlio Prestes, que se elegeu presidente. Porém, entretanto, todavia, temos o Getulinho. O Getulinho fala assim, você roubou melhor do que eu, mas eu não vou aceitar. O que eu vou fazer? Vou organizar todos os partidários que estão comigo, todas as pessoas de influência que estão comigo, e a gente vai organizar um golpe. E esse golpe vai ocorrer. Eles vão conseguir tirar o Washington Luiz do poder. O Getúlio toma o poder no governo dia 3 de novembro, data que ficou registrada como o fim da Primeira República. Acaba-se aí a República Brasileira. Instala-se aí não vou colocar uma ditadura, mas pode ser colocada aí como a ditadura varguista, ou melhor ainda, como nós chamamos, a Era Vargas. Pra vocês verem como que o cara é diferenciado. Ele dá um golpe de Estado. Ele viu que ele ia perder a eleição, né? O Prestes já ia ganhar. Ele fala assim, bom, eu vou perder, não vai dar bom pra mim. Aí a gente faz um golpe de Estado, tira o atual presidente, entramos no poder e acabamos com a República. Mas a intenção dele não era acabar com a República. Ele nunca falou que ele ia acabar com a República. Mas a intenção dele era, eu vou dominar o poder sou eu, e eu largo vocês que lutem, meus queridos. Ó, pra vocês verem a cabeça do maluco. Além de tudo isso, aí se decreta então o fim da Primeira República, ou seja, tivemos um período de república e ela já acabou. Porque no Brasil tudo pode. Bom, então no governo provisório do Vargas, né, então esse primeiro momento, ele resolveu então dissolver o Congresso, é básico isso, né, a gente já viu isso ano passado aí na Revolução Francesa, a gente viu isso nas revoluções inglesas, que a primeira coisa que eles fazem é tentar dissolver o parlamento, dissolver o Congresso, para ter legitimidade do seu poder. E essa palavra é extremamente importante, galerinha. Legitimidade. Eles precisam legitimar o seu poder. E isso quer dizer o quê? Se o poder ele não está legitimado, quer dizer que o poder não está consolidado, o poder não está na mão dele. Ele precisa mostrar que o poder está na mão dele.
Então, o Vargas, além de tudo, ele vai assumir, então, o poder executivo, o legislativo, os poderes estaduais e municipais. Ele manda em tudo, todo mundo obedece, pronto, acabou, não tem conversa. E ninguém ia bater boca com ele, porque ele estava com todo um poderio já imenso nas suas mãos. Então, ó, todos os antigos governadores do estado de Minas Gerais foram demitidos e em seu lugar foram nomeados interventores federais, que foram nomeados pelo próprio Vargas. Em agosto de 31, o chamado então Código dos Interventores estabeleceu normas para a subordinação ao poder central. E o que isso vai significar para a gente então? Então a gente vai colocar então uma centralização do poder. E nessa centralização do poder a gente vai ver uma coisa bem parecida com os Estados Unificados europeus, né? É uma coisa num momento diferente, bem diferente, anos de diferença. Mas a gente vai ter aí, então, essa questão desse poder centralizado. Então, ele vai limitar aí a área de ação dos estados. Os estados ficam proibidos de contrair empréstimos externos sem autorização do governo federal. E as polícias estaduais de artilharia e aviação seriam subordinadas ao exército. Ó, aí que entra o princípio de ditadura do Vargas. Porque, vejam bem, a gente vai ter aí... o Estado ele vai ter uma área limitada de ação, então ele não pode fazer nada praticamente sem o respaldo do governo federal. Esses estados também são proibidos de fazer qualquer empréstimo externo sem a autorização do governo federal, ou seja, todos os empréstimos deveriam ser feitos praticamente pelo governo. Então, tipo assim, o Estado vai pedir pro governo federal. E o ponto mais importante é as polícias do Estado. Notem como isso vai se assemelhar muito aos governos totalitários europeus. As polícias estaduais de artilharia e aviação vão ser subordinadas ao exército agora. Então eles são obrigados aí a ouvir o exército, a seguir ordens do exército, né? E quem manda no exército é o Vargas. Então, lá para vocês verem que é importante. O Vargas agora ele tem tanto o exército quanto as polícias estaduais na sua mão. Ele pode usar isso a seu bel prazer. Então, aí na imagem também desse ladinho, a gente vai ter ali uma foto, né, do Getúlio nomeando os ministros, já no dia 3 de novembro de 1930. Aquele bando de chupança ali do lado, né, doido para ganhar um carguinho. E o Vargas ali todo pomposinho assinando nomeando os ministros, né? Bom, com a vitória então da Revolução de 1930, esses tenentes do exército passam a fazer parte do governo, né? Passam a ter uma certa quantia de poder aí nesse governo. Eles tinham como propostas então a instalação de uma indústria básica, né, siderúrgica. Essas siderúrgicas aí elas vão ganhar um certo poder, ganhar um certo espaço no Brasil. Então a gente vai ver as siderúrgicas aí em 1930, a gente vai começar a ver a criação da CLT, a gente vai começar a ver a criação de sindicato, e tudo isso vai culminar em um outro presidente populista um bom tempinho depois. Bom, a gente também vai ter aí um programa de nacionalização das minas, dos meios de transporte, da comunicação e da navegação de cabotagem. Então, ó, nacionalização das minas, tudo pertence ao Estado. Dos meios de transporte, os meios de transporte devem ser usados pelo Estado. Então, se você tem um caminhão e o Estado precisar, você vai ter que servir ao Estado. Dos meios de comunicação, ou seja, a gente vai ver eu acho que é Hora Brasil, se eu não me engano, alguma coisa assim que é um momento que tem desde a época do Vargas até hoje. E a navegação de cabotagem, ok? Bom, as reações então contra o governo aí do Getúlio, elas vão acontecer, né? Vai haver reações contra, né? Então, o inconformismo, né, de São Paulo em relação à ditadura do Getúlio Vargas leva os paulistanos a não aceitarem as arbitrariedades do Getúlio, excluindo de todo o processo político do governo Getúlio Vargas, e levou um conflito então que opôs São Paulo ao resto do país. A classe dominante paulista então ela passa a exigir um governo federal de maior participação.
Então a gente vai ver um conflito entre paulistas e o resto do Brasil. A gente vai ver um conflito aí da década de 1930. Esse conflito de 1930, ele chegou até aqui. E a gente, até aqui realmente, até aqui Paraná, Potiguar, acho que passou por Siqueira também. A gente tem alguns resquícios das batalhas e tudo mais, mas a gente entra em outro contato depois. Bom, 1932, então, a gente vai ter aí a Revolução Constitucionalista, né? Essa revolução é conhecida ou como Revolução ou como Guerra Paulista. Foi um movimento, então, armado ocorrido entre o estado de São Paulo e o Brasil, né, entre os meses de julho a outubro. Ele tinha como objetivo a derrubada do governo provisório do Getúlio Vargas e a promulgação de uma nova Constituição para o Brasil. Porém, não foi muito bem assim que deu certo, não. Então foi a primeira grande revolta aí contra o governo do Getúlio, né, e o último conflito armado ocorrido no Brasil. Então, a partir desse momento, na ditadura só que vai ter um ou outro conflito, mas não tão forte quanto foi esse, né? Foi um combate, foi uma guerra civil dentro do país. No total, então, foram 87 dias de combate, sendo os últimos dias depois da rendição dos paulistas, né? Um saldo oficial de 934 mortos, mas tem uma estimativa de 2.200 mortos. Sendo que as numerosas cidades do interior de São Paulo sofreram danos, então até as cidades do interior de São Paulo sofrem danos devido a esses combates. Aí olha que importante, de novo, o clímax do governo Vargas, o clímax de todo o governo, na verdade, totalitário, autoritarista, independente de qual seja, e até que não seja decretado, seja denominado desse jeito, é esse terceiro fator, esse terceiro tópico. É o tópico mais importante que existe. Por quê? Nesse momento, né? Outras matérias, enfim. Mas esse tópico, para a gente, agora ele é importantíssimo. A utilização dos meios de comunicação de massa para mobilizar a população. Os jornais de São Paulo faziam campanhas pela Revolução, assim como as emissoras de rádio, que atingiam uma audiência bem maior. Mas a gente está falando isso de São Paulo. Agora a gente não pode esquecer que o Vargas tinha essa rádio de uma maneira muito mais ampla no Brasil inteiro, e ele tinha uma comunicação, como que eu posso dizer? Ele era o famoso bom de papo, para não ficar falando palavra bonita. Quem falava palavra bonita era o baiano, mas eu não sou que nem baiano, então não consigo falar essas coisas difíceis. Mas enfim, ele era o famoso o boa pinta, o que tinha o vozeirão, que falava e encantava, que a maneira fácil e simplista do qual ele falava, ele agradava a todos. Mas vamos lá. Do lado aqui na imagem, a gente vai ter lá outro cartaz. Paulista! Eu cumpri o meu dever. E você? Então é um cartaz ali convocando as mulheres para a revolução. Então as mulheres, eles estão chamando até, nesse momento, a gente já está vendo aí uma diferença de tudo, né? E é onde a gente está vendo aí as mulheres sendo chamadas aí para cumprir o seu dever, para ir à frente da luta, né? Não necessariamente como uma soldado, mas ou revolucionária, até que sim, mas assim, mais como um auxílio médico, né? Que nem tá ali na imagem já representando de enfermeira, mas aí a gente tem uma coisa importante também. A gente já tem movimentos feministas no Brasil que estão tentando aí já por um bom tempo lutar contra muita coisa e tomar um espaço maior, uma participação maior na sociedade. Então a gente já está vendo aí vários casos de, embora ainda seja bem complicado a gente falar isso, embora ainda tenham vários preconceitos, estereótipos sobre isso, mas a gente já tem uma participação aí dos movimentos feministas conseguindo fazer grandes conquistas para as mulheres no Brasil. Então isso é muito importante também. Bom, não, vamos ficar por aqui, ó. Pessoal, aqui termina a nossa aula.
Continuamos, ainda tem muito pano para manga, então continuamos aí na próxima semana. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, manda aquela mensagem pro prof. O prof está aqui esperando por vocês. Nos encontraremos aí, então na aula ao vivo também. E é isso, pessoal. Tchauzinho, até mais. E mandem mensagem mesmo, tá? Eu tô aqui para responder dúvidas de vocês. E assistam a aula, ok? Isso é importantíssimo. As atividades eu mando no grupo. Até, pessoal. Tchau, tchau.